Boa noite a todos, graça e paz de Jesus aos irmãos. É um prazer, uma alegria, um privilégio cooperar com a Visão Mundial. E eu agradeço ao João Helder e a toda a equipe da Visão Mundial que me acolheu também para ser um colaborador. E agradeço ao pastor Alberto, à Igreja Batista Emanuel, pela hospitalidade e o carinho. Muito obrigado. Eu queria ler com os irmãos nessa noite o Salmo 115, Salmo de número 115, e conversar um pouco sobre o que significa ser salvo por Jesus Cristo. Nós dizemos que só Cristo salva, só Jesus Cristo é o nosso Salvador, e ser cristão é ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo e receber a Jesus como Salvador pessoal. A ideia de Jesus como Salvador é fundamental, é básica para a nossa experiência cristã. Mas o que significa ser salvo por Jesus Cristo? O Salmo 115 nos ajuda a responder. Diz assim o salmista: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles, aqueles que os fazem, e todos os que neles confiam. O que significa ser salvo por Jesus? Para respondermos essa pergunta, seria interessante também nos perguntarmos o que significa estar perdido, ou de que perdição nós estamos falando. Na Bíblia Sagrada, a perdição do homem é estar alienado de Deus, é estar separado de Deus, é estar em inimizade contra Deus, é estar distante de Deus, é negar a Deus. Negar não necessariamente a sua existência, mas necessariamente a sua autoridade. O conceito mais fundamental de pecado na Bíblia Sagrada não é relacionado a comportamento moral. Pecado como roubar, matar, mentir. Mas na Bíblia Sagrada o conceito fundamental de pecado diz respeito a uma condição humana. Esta condição de estar separado de Deus, alienado de Deus. E estando alienado de Deus, distante de Deus, em relação rompida com Deus, é que o ser humano venha a ser isso que nós conhecemos, especialmente quando nós nos olhamos no espelho. A questão não é o que eu faço ou deixo de fazer, o pecado que eu cometo, ou a boa ação que deixo de cometer. Se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que no Velho Testamento, especialmente na lei de Moisés, o pecado tinha a ver com o que eu faço e deixo de fazer. Não guardar o sábado, não honrar o pai ou a mãe, dar falso testemunho, cometer adultério, é o que eu faço. Jesus vai um pouco mais longe na sua compreensão do pecado e, na verdade, ele vai interpretar a lei de Moisés, levando a consciência dos seus contemporâneos para um melhor entendimento do que a lei estava dizendo. Quando Jesus diz: olha, não interessa se você não matou uma outra pessoa,
Se você odiou ou odeia, é o mesmo que tivesse matado. Não interessa se você cometeu adultério ou não, mas se você olhou para alguém com desejos impuros e não legítimos ou ilícitos, você fez o mesmo que adulterar. O que Jesus está dizendo é que na lei de Moisés, o pecado era o que eu faço ou deixo de fazer. Jesus está dizendo, não, o pecado tem mais alguma coisa, além do que faço ou deixo de fazer, tem a ver com as minhas motivações interiores. Tem a ver com o meu mundo interior. Tem a ver com os meus desejos, tem a ver com as sombras da minha alma. Já o apóstolo Paulo dá um passo ainda além, e ele diz, olha, a questão não é apenas o que eu faço ou deixo de fazer, não é apenas que eu tenho desejo de fazer o mal, mas não faço, não é apenas que eu tenho intenções que não são nobres. O problema é que bem algum habita na minha carne. Miserável homem que sou, eu sou pecador. É o que eu sou, é a minha condição humana. É isso que é o pecado. E essa condição que faz com que o apóstolo Paulo grite, miserável homem que sou, é a nossa grande perdição. E qual é a nossa grande perdição e qual é a nossa condição? Alienados de Deus, nós vamos construir os nossos próprios deuses. Num certo sentido, não existem ateus. Ou melhor, todo mundo é ateu. Porque ateu é aquele que descrê de Deus, mas é também aquele que descrê de um Deus. Por exemplo, quantos aqui consideram que Krishna é Deus e deve ser adorado? Alguém é um adorador de Krishna? Ninguém? Então, no mundo há adoradores de Krishna, mas aqui todos nós somos ateus de Krishna. Nós não dizemos que ele é um Deus. Por exemplo, alguém aqui considera a vaca um Deus a ser adorado? Mas no mundo tem pessoas que consideram que a vaca é um Deus. E nós somos ateus da vaca. É uma boa experiência nossa. Eu sou ateu da vaca. Então, todos nós somos ateus de algum Deus. Mas, por exemplo, quantos aqui consideram o dinheiro um Deus? Pelo menos um honesto levantou a mão, irmão. Tá bom. Jesus falou que o dinheiro poderia ser um Deus. Ele disse, não se pode servir a Deus, e ele estava se referindo ao Pai Celestial, e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. Dinheiro elevado à categoria de Deus é Mamon. Isto significa que alguém olhou para o dinheiro e disse, olha, o dinheiro é tão importante na minha vida, que é, na verdade, a coisa mais importante da minha vida. E por ser a coisa mais importante da minha vida, eu estou disposto a sacrificar todas as outras coisas para ter dinheiro. E essa coisa chamada dinheiro, que é tão importante na minha vida, é tão importante que dita os meus valores, as minhas prioridades, a minha agenda, as minhas relações pessoais. Se eu vejo que vou ter vantagem financeira ficando seu amigo, eu sou seu amigo. Se eu vejo que você vai me pedir um emprestado, eu já não quero ser seu amigo. Então o dinheiro está dizendo como é que eu devo me relacionar com você, se é que eu devo me relacionar com você. Então o que é um Deus? Deus é isso que se torna a coisa mais importante da nossa vida.
e que uma vez que se tornou a coisa mais importante da nossa vida, assume o controle da nossa vida, e nos escraviza, e faz com que a nossa vida se organize em função dessa coisa mais importante. Isso é um Deus. Por exemplo, o poder pode ser um Deus, o sexo pode ser um Deus, a aparência física pode ser um Deus, uma mulher pode ser uma deusa, um homem pode ser um Deus. Porque na verdade nós sempre vamos devotar a nossa vida a alguém ou a alguma coisa. E principalmente a Bíblia Sagrada diz que nós mesmos podemos ser os nossos próprios deuses. Só que a Bíblia Sagrada diz que quando você escolhe como Deus algo ou alguém que não é Deus, você escolheu um ídolo. Se não é Deus, é ídolo. Se não é Deus, é um Deus falso. É um pseudo-Deus, um falso Deus. Que você vai servir, que você vai adorar, e a Ele você vai se devotar. E à medida em que você adora os seus deuses falsos, diz a Bíblia Sagrada que você se torna semelhante aos deuses que você adora. É isso que está escrito aqui. Tornam-se ou tornem-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os fazem e todos aqueles que neles confiam. E aqui aprendemos uma coisa muito interessante que o Papa Francisco resumiu muito bem. O Papa Francisco disse o seguinte: o oposto da fé não é a incredulidade. O oposto da fé é a idolatria. Por isso eu não pergunto assim, olha, você crê em Deus? A pergunta mais correta é, em qual Deus você crê? A pergunta não é, você tem um Deus? Mas, qual é o seu Deus? Alguém vai dizer, o meu Deus é a minha razão. O meu Deus é a minha ideologia. O meu Deus é a ciência. São vários deuses. Porque o oposto da fé não é incredulidade, o oposto da fé é idolatria. E os nossos deuses determinam quem somos, quem nos tornamos, como nos tornamos. Por isso é que a Bíblia vai dizer aqui o seguinte, olha, os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E nem conseguem emitir som da sua garganta. Sabe qual é o conceito de perdição que está nesse salmo? E o conceito de perdição que atravessa toda a Bíblia Sagrada? Nós temos uma palavra mais atual para descrever isso. Desumanização. Desumanização. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Mas olhe para o ser humano hoje. Ele reflete a imagem e a semelhança de Deus? Um ser humano que não reflete a imagem e a semelhança de Deus está desumanizado. Está numa condição abaixo de ser humano. Está desumanizado. É esta grande mensagem de Jesus com os seus milagres. E esta é a grande denúncia de Jesus com os seus milagres. Quando Jesus começa a andar pela Palestina,
e ele encontra um homem que é possuído por um espírito mudo. É um homem que tem boca, mas não fala. E ele anda um pouco mais e encontra-se com um aleijado no tanque de Betesda. Tem pés, mas não anda. E ele encontra com um homem leproso. Tem nariz, mas não sente cheiro. Ele encontra com um homem da mão mirrada, a mão atrofiada. Tem mão, mas não consegue pegar. Ele encontra com um cego de nascença. Tem olhos, mas não pode ver. O que é que Jesus está falando, profetizando, denunciando e oferecendo com os seus milagres? O que Jesus está falando é dizendo para Israel: olha, Israel, você correu atrás dos seus ídolos, você abandonou o Pai Celestial e correu atrás dos seus ídolos. Agora olhe para você, Israel, você está igual aos seus ídolos. Tem boca, mas não fala, olhos, mas não vê, nariz, mas não sente cheiro, mão, mas não apalpa, pé, mas não anda. Você se tornou uma nação idólatra. Você abandonou a Deus. E agora olha a sua condição. Está explícita a condição. A sua condição mostra o quão distante você está de Deus. Mas eu vim para curar você. Eu vim para fazer com que os seus olhos que não podem ver, vejam. Que as suas mãos que não podem apalpar, retomem função. Que os seus pés que não podem andar, façam você caminhar. Foi isso que eu vim fazer. Ora, Jesus não é um milagreiro. Jesus não é alguém a serviço de quem sofre para atenuar o sofrimento do sofredor como um fim em si mesmo. Jesus não veio para distribuir milagres. Jesus fez milagres que foram chamados de sinais. O que é o sinal? Sinal é aquilo que aponta em alguma direção. Como diz o sábio chinês, o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando para o dedo do sábio. Os milagres de Jesus apontam para alguma coisa. E os tolos se perdem olhando os milagres. Os milagres de Jesus apontam em alguma direção. E os tolos, eles querem só os milagres. Mas o que os milagres de Jesus estão dizendo é: vejam como vocês que se afastaram do meu Pai se desfiguraram como gente, como seres humanos. E vejam como eu vim salvá-los, redimi-los. Isto é, vejam como eu vim para reconciliá-los com o meu Pai e devolver a vocês a sua legítima humanidade. Fazer com que a imagem do meu Pai seja restaurada em vocês. Fazer com que o reflexo do meu Pai seja visto na sua face. Agora, convenhamos, as nossas deformidades físicas são inescondíveis. Não dá para camuflar. Não dá para que o cego finja que vê. Não é possível que o aleijado finja andar. Que o mudo finja falar. Não é possível. Então esses déficits físicos que hoje, com legitimidade, nós chamamos de condições especiais,
pessoas que carecem de cuidados especiais. Estas pessoas foram objeto ou alvo do cuidado amoroso de Jesus em seu ministério terreno. Mas elas também foram sinais. Porque a nossa condição humana não é limitada apenas fisicamente. A maior perdição de um homem não é ele ser cego. Mais perdidos estamos nós, que temos olhos que podem ver, mas não vemos. Mais perdidos estamos nós, que temos mãos para estender ao aflito, para socorrê-lo, mas não estendemos. Mais perdidos estamos nós, que temos pés que podem nos levar de modo ágil, rápido, na direção de quem precisa, e os nossos pés são cansados e preguiçosos. Mais perdidos somos nós quando nós nos deparamos com as sombras da nossa alma. Porque o cego não pode fingir que vê, mas o odioso pode fingir que gosta. Quem odeia, quem tem mágoa, quem tem inveja, quem cobiça, quem respira ares de morte contra os outros, quem é incapaz de perdoar, quem é egoísta, egocêntrico, quem é arrogante, orgulhoso, vaidoso, prepotente, pode se fingir de humilde. Quem é mentiroso finge que está falando a verdade. E na verdade são estas as questões que mais refletem a nossa condição de pecadores. Como é que eu sei que eu sou um pecador? Não é porque a Bíblia diz que eu sou pecador. Eu sei que eu sou um pecador porque o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Eu sei que eu sou um pecador. Não precisa você me dizer que eu sou um pecador. Eu já sei que eu sou um pecador. Eu me conheço. Não me conheço plenamente, mas me conheço bem melhor do que você me conhece. O Milor Fernandes diz assim: quão admiráveis são as pessoas que não conhecemos muito bem. As pessoas que a gente conhece de longe são maravilhosas. De vez em quando eu sou apresentado em alguns lugares que se a minha mulher tivesse sentada no primeiro banco, ia dizer para quem me apresentou: casa com ele, leva para sua casa. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei quais são as deformidades da minha alma. Eu sei quais são os meus déficits humanos. Eu sei das minhas perdições, eu sei das minhas taras, eu sei dos meus traumas, eu sei dos meus pensamentos mesquinhos, eu sei da minha tendência egoísta, eu sei quem eu sou. E quando eu ouço que Jesus é meu Salvador, eu penso: o Senhor pode me salvar mesmo dessa condição? E Ele diz: sim, eu vim para te salvar dessa condição. Que condição você está falando, Ed? Desse ódio que eu tenho no meu coração contra o meu pai, dessa inveja que eu tenho do meu cunhado, dessa indiferença que eu tenho para com o meu vizinho, dessa raiva que eu tenho do meu chefe, dessa vontade que eu tenho em relação à minha sogra. O Senhor consegue me salvar disso? Jesus fala: eu te salvo disso. Porque o que Jesus está fazendo ao curar as pessoas que curou
é fazendo com que Israel lembre do Salmo 115. E lembre que afastar-se de Deus é afastar-se da humanidade. É afastar-se da identidade mais legítima do ser humano, que é ser humano. Ser humano. E veja se isso não está na Bíblia. Romanos capítulo 1. A ira de Deus se manifesta dos céus contra toda impiedade e injustiça que se pratica entre os homens. Por quê? Tendo conhecido a Deus, tendo conhecido o Criador, tendo conhecido a Deus daquilo que se pode conhecer, que está expresso na sua criação, não adoraram a Deus como Deus, mas adoraram aos ídolos, aos animais, fizeram imagens, e se perderam como seres humanos, perderam seu senso de identidade, perderam seu senso de dignidade, desenvolveram sociedades criminosas, desenvolveram relacionamentos de guerra, de violência, desenvolveram sociedades de competição em que, quando eu ouvi essa expressão, eu fiquei chocado. Nós falamos dos pobres, mas há alguns sociólogos hoje que falam dos pobres como sobrantes. Você imagina que você chegar para uma pessoa e falar, você é um sobrante. Sobrante do quê? Você é sobrante, você sobrou. Sobrou do quê? Sobrou do mercado. Você não tem dinheiro para comprar chinelo, comer no meu restaurante, não paga o meu seguro-saúde, não compra o remédio que eu fabrico, você não me interessa. Você sobrou. E você não sabe ler, você não sabe escrever, você não tem uma profissão, você não me interessa, você sobrou. Sobrou do mercado de trabalho, sobrou do mercado de consumo, sobrou na vida. É um sobrante. E quem construiu essa sociedade com sobrantes? Eu e você, nós. E Jesus está dizendo, viu como vocês se desumanizaram e se perderam? Parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? O menino vai para o pai e diz, pai, não quero mais saber de ficar aqui na sua casa, não quero mais saber de obedecer suas ordens, trabalhar na sua fazenda, não dá mais. Eu quero a minha parte da grana e da minha herança e eu quero ir embora, viver a minha vida. Não é isso a parábola do filho pródigo? Na verdade, olha o que o camarada falou para o pai. Herança é uma coisa que você recebe quando o seu pai... Imagina, o filho chega para o pai e fala, papai, é o seguinte, eu queria mesmo que o senhor morresse logo. Mas já que o senhor não morre, o senhor fica aí atrapalhando a minha vida, tem jeito de o senhor liberar a herança e eu vazar e viver minha vida, mesmo com o senhor vivo? Pode ir, meu filho. O pai deu a parte da herança, pode ir, meu filho. Foi para uma terra distante, viveu como bem entendeu, escolheu quais eram as coisas mais importantes da vida dele, se devotou a elas, deixou o pai de lado e foi parar onde? Comendo com porco. Foi parar num chiqueiro. Um dia meu filho chegou em casa chorando. Falei, que foi, meu filho? Ele falou, pai, eu vi uma cena que eu não quero ver nunca mais, e ainda bem que você não estava lá, que você não viu. O que era? Ele disse, sabe quando a calçada tem um ponto de água brotando assim, vazando, que tem um cano furado, e tem um pontinho de água que está vazando na calçada? Eu vi um homem agachado, tentando beber daquela água. E eu peguei aquele homem, levantei e abracei ele e falei assim, você não é um cão, você não é um bicho, você é um ser humano, não beba dessa água.
Quem construiu essa sociedade? Quem construiu esse ser humano? Eu, você. Jesus está dizendo: vocês se perderam como seres humanos, e eu vim devolver a vocês a sua humanidade. Eu vim restaurar em vocês a imagem, a semelhança do meu Pai. Houve um tempo, eu não sei aqui, eu acho que na Igreja Batista Emanuel não deve ter esse tipo de pessoa, mas houve um tempo em que o crente não bebia, não fumava e não fazia sexo fora do casamento. O que era ser crente? Não bebo, não fumo e não faço sexo fora do casamento. Vocês acham que essas 3 coisas ainda explicam o que é ser crente? Fora aqui de Recife, aqui sim, mas no resto do mundo. Ser crente é colocar a roupa de ver Deus no domingo, pegar a Bíblia e ir para a igreja? Então, o que é ser salvo por Jesus, se não é ter a sua humanidade restaurada, redimida, resgatada, em processo de libertação constante, para que a gente vá se tornando gente. Menos bicho, menos coisa, menos anjo e anja, porque tem uns irmãos aí que acham que são anjos. Eles não têm desejos pecaminosos, não odeiam ninguém, não têm inveja de ninguém. Eles estão prontos. Aliás, Deus já devia ter levado esses caras para o céu. O que é ser salvo por Jesus? Ou o que é experimentar a salvação, se não é experimentar este favor de Deus que vai resgatando em nós a nossa humanidade, que vai compartilhando conosco o senso de justiça, generosidade, solidariedade, capacidade de perdoar, coração que partilha, coração que se importa. Ser humano. Por isso que é ser salvo por Jesus. Ser salvo por Jesus é ser gente. Gente que reflete a imagem e a semelhança de Deus. E agora, passaram-se todos esses anos e a metáfora bíblica já foi usada. As pessoas que conhecemos e com elas convivemos, algumas têm necessidades especiais, como são cegas. Elas não conseguem andar. São surdas e por isso não conseguem falar. Mas elas são gente. Elas têm apenas um probleminha de visão. Mas dentro delas, a sua humanidade foi resgatada. A sua identidade foi resgatada. A maneira como você fala, a maneira como você vive, como você se relaciona, como você administra seu tempo, como você trata as pessoas, são essas coisas que mostram se você é gente ou se você não é gente. Uma vez eu estava numa igreja, era o pregador da noite. Depois daquela celebração, o pastor me convidou para jantar e eu fui. Não devia ter ido, porque eu o admirava tanto. Porque ele cumprimentava as pessoas, meu querido, meu amado. E eu falava, poxa, mas que homem amoroso esse. Mas eu vi como ele tratou o garçom no restaurante e o manobrista do carro. Aí eu falei, ué? Será que o pastor ficou no gabinete pastoral e veio jantar comigo? Quem veio jantar? Aí eu percebi que eu estava diante de uma personagem, mas que na vida real mesmo,
não era gente. Olhava pessoas de cima para baixo, tratava com desrespeito. Falei, ué, mas o que o Evangelho fez na vida desse homem? Aí eu logo pensei, será que eu sou assim também? Será que as pessoas que convivem comigo, elas podem dizer assim, não, o Ed é um cara que Jesus salvou e está salvando. Conheço o Ed já há 10 anos, é que você não conheceu antes. Mas Jesus salvou e está salvando. Ele está ficando cada dia mais gente. Ele está ficando cada dia mais parecido com Jesus. O que me faz lembrar, para encerrar, a história de David Livingstone, que foi evangelizar a África, ou o missionário foi evangelizar a África, e quando começou a falar de Jesus para aqueles homens, para aquelas tribos, as tribos disseram, esse Jesus aí já veio aqui. Falaram, não é possível, esse Jesus aí morreu faz tempo. Não, já veio aqui. Esse Jesus aí que o senhor está falando já veio aqui. E o missionário foi descobrir que os africanos estavam falando de David Livingstone, um missionário que estivera lá muitos anos antes. Agora você imagina o que as pessoas falam de mim, o que as pessoas falam no seu prédio. Se eu chegar lá e começar a descrever Jesus, seu vizinho vai falar, rapaz, eu acho que não é esse Jesus aí não, mas tem uma pessoa aqui no meu prédio, é bem parecida com isso aí que você está falando. Minha vizinha aqui do quarto andar. Ou é meu vizinho aqui da porta do lado aqui da próxima casa. Trabalho com uma pessoa assim. É isso que é ser salvo por Jesus. Agora imagina. O que nós pensamos que é ser salvo por Jesus? É ir para o céu depois que morrer? Tem gente que não vai gostar de ir para o céu. Vai encostar em alguém lá no céu, vai querer puxar uma fofoca e uma maledicência. Aí o sujeito que está lá no céu vai olhar e falar, você não é daqui, né? Você não é daqui, né? Vai querer furar fila, vai tratar os outros mal, vai ver alguém tropeçado e caído no chão, não vai ajudar a levantar. Vai receber o pão, vai esconder para comer sozinho, vai esperar a visita ir embora para abrir o chocolate. Vai falar, você não é daqui, né? Vai agredir filho. Está entendendo? O céu é para a gente não se preocupar, pessoal. O que a gente tem que se preocupar mesmo é se Jesus está salvando a gente da nossa condição de desumanidade, desumana, e se está fazendo de nós mais humanos, para nós andarmos pelo mundo com cara de quem é parecido com Jesus. O que quer dizer cristão? Pequeno Cristo. Isso é ser cristão, é ser um pequeno Cristo. Por isso, ser salvo por Jesus é ter restaurado a sua imagem, porque o grande sonho de Deus foi encarnar, mas não apenas em Jesus, mas encarnar em todos os seus filhos. Porque o apóstolo Paulo disse que Jesus seria apenas o primogênito dentre muitos irmãos. A minha oração é que a salvação em Jesus, ela ganhe cada vez mais densidade na sua vida. E uma densidade tal que Deus esteja encarnado em você de maneira cada vez mais visível por aqueles que estão à sua volta. Imagina seus filhos falando assim, papai está cada dia mais parecido com Jesus, né, mãe? Aí demorar, hein?
Posso contar mais uma história só? O sujeito morreu. O velório dele foi na igreja. Aí tá lá o caixão com o cabra dentro lá morto. E o pastor foi falar. Pai exemplar, marido fiel, profissional de sucesso. Aí a viúva cutucou o menino no primeiro banco assim sentado e falou: meu filho, vai lá ver se é teu pai mesmo que está dentro do caixão. Você imagina isso? Você imagina Deus encarnado em você e a sua humanidade sendo restaurada? Isso é ser salvo por Jesus. E lá no fim a gente vai para o céu. Mas o que a gente tem que se preocupar mesmo é de se olhar no espelho e ver se a beleza de Cristo se reflete em nós. Então, já que estamos numa igreja batista, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua admirável pureza e amor. Ó tu, chama divina, o Espírito Santo, todo o meu ser refina, até que a beleza de Cristo se veja em mim. Isso é ser salvo por Jesus. Que Deus os abençoe. Amém.